Vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 10, versos 37 ao 39. Até o 39. Porque ainda um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sentença terrível para aquele que recua, que volta atrás. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus bendito, Senhor, nós precisamos de Ti nesta hora, enquanto nos aproximamos da Tua palavra, enquanto nos colocamos diante destas afirmações verdadeiras e profundíssimas para o coração humano. Nós precisamos da ajuda do Senhor para recebermos através dela bênção, saúde no corpo, na alma. Ajuda-nos nesta noite. Nós te pedimos humildemente, confessando a Ti, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões. É confiados no sangue do Cordeiro que nós nos colocamos aqui, pois não temos em nós nada de bom, não temos em nós capacidade alguma. Contra Ti somos uma falha total. Toma-nos nas Tuas mãos nesta noite. Fala conosco, pois nós precisamos da Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos continuar na mensagem A Fé Perfeita. O que nós precisamos nesta hora que nós estamos vivendo. Uma fé perfeita é uma fé completa. Uma fé completa. No livro das Eras, onde nós estamos estudando, creio que foi nesta última mensagem, Era de Sardes, o profeta fala sobre isso. Ela diz: não achei as tuas obras perfeitas. Ele diz: isto significa obras incompletas. Obras imperfeitas são obras incompletas. Então, uma fé imperfeita é uma fé incompleta. Uma fé perfeita é uma fé completa. Eu vou deixar a mensagem aqui um pouquinho, pegar aqui uma referência. Para vocês verem uma coisa.
Se eu puder achar aqui, tenho anotado. O segundo livro de Crônicas, capítulo 14. Vamos voltar à nossa Bíblia aí. Se fizermos disto uma escola dominical, não tem problema, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 14. Nós encontramos um exemplo que nós devemos observar. No livro de Crônicas, capítulo 14, o subtítulo diz assim: Asa reina e vence a Zerá, o etíope. Mas nós não vamos ler tudo. O certo é que, a partir do verso 8, diz assim, ó, tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá. No verso 9 diz assim, ó, e Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros. Asa tinha um exército de 300.000, o inimigo saiu contra ele com 1.000.000, 3 vezes mais. 1.000.000 de homens. No verso 11 diz assim, ó, e Asa clamou ao Senhor e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes. Observou o tamanho da oração de Asa? Observou aí o tamanho da oração de Asa? Foi só isso a oração de Asa. Vamos voltar aqui. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, olha a oração dele, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Essa foi a oração do rei Asa. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. 1, 2, 3 frases, a oração de Asa. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Muito bem. O rei Asa demonstrou confiança no Senhor, uma confiança total. Diríamos, uma fé completa, perfeita. Porém, o tempo passou. E outra batalha se levantou. E então, no capítulo 16,
Diz assim: no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então o que Asa fez? Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ou seja, vem me ajudar. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e a Dan e a Abel-Maim e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de reedificar a Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispá. Muito bem. O rei Ben-Hadad ajudou o rei Asa. Foi um sucesso. Mas no verso 7 diz assim, naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Desde agora haverá guerras contra ti. Veja só. Confiar no Senhor, uma fé perfeita, não mesclada, mas muitas vezes o ser humano é levado a confiar no Senhor, como é ensinado na ciência financeira, né? Diz, nunca confie numa coisa só, sempre invista em duas coisas. O mercado financeiro é assim, invista sempre em duas coisas, ou mais se possível. É o certo, né? Porque se uma quebrar, você está sustentado na outra. E nós muitas vezes somos levados a agir dessa mesma forma em relação ao Senhor. Confiar no Senhor, mas confiar numa outra coisa também. E viu que Deus não aceita? Ele não aceita. Quando Asa confiou inteiramente no Senhor e somente no Senhor, o Senhor o livrou, o fez vencer, o abençoou. Quando ele buscou socorro e ajuda ao rei da Síria, o
o Senhor mandou o profeta ir lá e dizer: de agora por diante você vai ter guerra sempre, até o fim da sua vida. Porque você não confiou, o teu coração não foi perfeito. Olha o que é que ele diz. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, confiando no braço do homem, confiando na carne, confiando no que o homem pode fazer. Perfeito, fé perfeita, fé completa, fé inteira. É na página 13 que nós paramos. Vamos começar no parágrafo 48. É uma grande lição. Quando chegar em casa, você leia novamente 2 Crônicas 14, 15, 16. Pegue outras referências e observe só. Parágrafo 48. Jesus teve fé na palavra de Deus, que disse o que ele era. Jesus teve fé na palavra de Deus, que disse o que ele era. Disse: de mim está escrito. Foi o que Jesus disse. De mim está escrito. Jesus falou assim. Que segurança, hein? Que confiança. De mim está escrito. Não falou Davi dele ali nos Salmos e também todos os profetas? Disse: eu sou o pão da vida que vem de Deus dos céus. Amém. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia pela fé perfeita que ele era o Messias ungido e que o Espírito de Deus estava sobre ele. Jesus não tinha dúvida, ele não tinha insegurança, ele simplesmente sabia o que estava escrito a respeito dele. Veja só, de mim está escrito. Ele pôde encontrar-se dentro da Bíblia. Encontrou-se a si mesmo dentro das Escrituras e disse: de mim está escrito. Por isso ele tinha uma fé perfeita, por isso ele tinha confiança naquilo que ele fazia. Veja, naquilo que ele era, naquilo que a palavra dizia a respeito dele. E esta é a coisa que nós precisamos mais do que nunca, é sabermos o que a palavra diz de nós, a respeito de nós. O que a Bíblia diz de mim e de você. E então, agir sobre isso. O profeta irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Ouvindo, Reconhecendo e Agindo sobre a Palavra de Deus. É por isso que tem que ouvir, né? A fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus.
e ver o que a palavra de Deus fala de mim e de você. O que a palavra de Deus fala? Você pode pegar os Salmos de número 15 e dizer assim, ó, isso aqui está falando de mim. Davi faz uma pergunta dizendo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele mesmo responde, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Você tem que ler e dizer, está falando de mim. São as características, né? Reconhecer, isso está falando de mim. Está falando da minha herança, está falando da promessa, está falando do meu lugar de habitação. Reconhecer. Reconhecer. Me lembrei da história do bêbado, que não é lugar para ficar contando, né? Mas o bêbado reconheceu que o bêbado chegou no velório, estava lá o morto, certamente era a mulher do morto lá chorando e dizendo, oh meu Deus, vai levar meu marido para aquele lugar triste, aquele lugar frio, escuro, não sei o que tem. Foi dando as características. De repente o bêbado diz assim, parece que vai levar ele lá para casa. Será que a casa dele estava fria, escura, suja? Parece que vai levar ele lá para casa. Ele reconheceu a forma de vida que ele vivia, o mundo em que ele vivia. Quando falou as características lá, ele disse, é minha casa. Então você lê a Bíblia, e quando a Bíblia fala disso, você está falando é de mim. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente, segundo o seu coração, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Mesmo com dano seu, não muda. Eu estava pregando no casamento, de repente eu disse assim, é melhor viver uma vida inteira infeliz no casamento do que entrar numa separação e se apresentar diante de Deus depois como um adúltero, uma adúltera. Porque o argumento é esse. Mas para viver infeliz a vida inteira é melhor largar, é melhor separar. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, não volta atrás. Jurou, prometeu, fez um juramento até que a morte nos separe. Então não importa se está feliz, se está infeliz, se está ruim, se está bom, se está sofrendo. Jurou, não muda, não volta atrás. É melhor sofrer a vida inteira as consequências da escolha errada que fez. Porque não há ninguém infeliz, a não ser por causa de suas próprias escolhas erradas, suas próprias decisões erradas. Mas isso, mas aquilo, ninguém escolheu.
falhou em algum lugar. Falhou em ouvir um conselho, falhou em orar suficiente, falhou em confiar no Senhor, falhou em buscar e praticar tudo na vida conforme a palavra de Deus. Em algum lugar falhou, porque Deus não falha. E eu vou dizer uma coisa. Pode até ser que alguém sofra, sem ser consequência de seus próprios atos, como Jó sofreu. Mas eu garanto uma coisa: se o tal sofrer como Jó sofreu, pode ter certeza que o seu fim será bendito como o de Jó também foi. Terá o seu cativeiro voltado e será abençoado duplamente. Porque o único homem que eu conheço na Bíblia que sofreu, a não ser por sua própria decisão, suas decisões erradas, suas escolhas erradas, foi Jó. Só que o seu fim, o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro. E aí depois da pregação a gente fica martelando aquilo que foi falado. É assim que acontece, a gente prega e depois sai e fica martelando aquilo. Eu falei isso, eu falei aquilo. Eu falei não, Deus falou, o Espírito Santo falou. A gente tem que confiar nisso. Aí então, para o conforto meu, veio essa escritura: aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Não muda, não volta atrás. Este é cidadão do céu. O título aqui do Salmo 15 é esse: o verdadeiro cidadão dos céus. É o que a Bíblia fala do cristão, do cidadão dos céus, do eleito. Então é melhor viver uma vida infeliz aqui embaixo, pagando o preço das decisões erradas, e depois ser feliz eternamente com Cristo, com o companheiro certo, com a companheira certa, porque o irmão Brana falou isso: se você tiver o companheiro ou a companheira errada aqui embaixo, pode ter certeza que no milênio você terá o companheiro certo e a companheira certa. Como que é isso eu não sei, mas que ele falou, ele falou. E eu creio. Como alguém disse, Deus pensou, o profeta falou e eu creio, amém. É assim que tem que ser a nossa fé. Então, ser feliz lá do outro lado, do que voltar atrás, fugir da responsabilidade, entrar numa separação e se apresentar diante de Deus como um adúltero, uma adúltera. E aí você vai lendo a Bíblia. Isso fala de mim. Isso fala de mim. De mim está escrito. E quando vem as adversidades, olha, eu estava lendo aqui o Salmo 91, tão conhecido, mas isso é tão maravilhoso. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Isto é para quem? É para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ah, então é de mim que está falando. Você tem que ter confiança em dizer, isso está falando de mim. De mim está escrito que eu não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, não temerei peste que anda na escuridão, não temerei mortandade, não temerei o mundo caindo aos pedaços. Olha o verso 13, diz assim, pisarás o leão e o áspide, a serpente, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Está falando de mim.
de mim está escrito. Pode você encontrar na Bíblia tantos lugares assim? De mim está escrito. De mim está escrito. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que Jesus venceu. Por isso ele se portava, ele se posicionava tão confiadamente. O profeta disse: nunca se viu o mestre desesperado, eufórico, medroso, inquieto. Sempre sereno e tranquilo ele era, porque ele podia voltar nas Escrituras e dizer: de mim está escrito. E mesmo quando chegou a hora crucial de sua vida, ele disse assim: para isto vim a este mundo. Se eu tenho que passar, passarei. Esforça a minha coragem, Senhor, porque de mim está escrito que eu morrerei, mas que eu também ressuscitarei. E se a gente for caçando na Bíblia, esse de mim está escrito, de mim está escrito, de mim está escrito. Você vai passando pelas Escrituras, olha Isaías 41. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. Eu te ajudo, diz o Senhor. Está escrito de mim. Está escrito de mim. Veja, ele disse: eu de mim mesmo não faço nada, porém minha fé em Deus. Deus estava nele. A palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, então você sabe o que está escrito de você. Aí quando você vai ler as eras da igreja, você sabe discernir o que é para você ou o que não é para você. E em cada uma delas conheço as tuas obras e assim por diante. É de mim que está falando. Aí quando diz assim: tenho porém contra ti. Opa, não é de mim não. Isso aí não é de mim que está falando. Isso aí está falando é lá da falsa vinha, da falsa igreja. Quando a palavra de Deus entra em você, então é manifestada porque você é um crente. E um crente é a fé de Deus que se move em você. Isso é um crente. Um crente é a fé de Deus em movimento. Um verdadeiro crente é isto. É a fé de Deus em movimento. É a fé de Deus caminhando na terra. Lhes agrada isto? Me agrada o ensinamento do que verdadeiramente é a fé. E conhecendo quem ele foi. Ora, irmão, isso aqui é conhecimento da fé. Não é essa coisa aí de fé, sem saber o que é fé. Como você pode tomar posse de uma coisa que você não conhece, não sabe o que é? Como você vai usar uma ferramenta que você não sabe, não tem conhecimento dela? Mas Deus nos enviou uma mensagem que coloca a ferramenta nas nossas mãos e nos ensina a trabalhar com ela.
e diz: é assim que se maneja, é assim que se atua, é assim que se faz. E o exemplo é Jesus Cristo. Sem uma sombra de dúvida, ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia porque a palavra o havia identificado. A palavra de Deus identificou quem ele era. Ele disse: se não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Porém, se as faço, então crede-me pelas obras, porque elas são a manifestação da palavra prometida. Oh, se unicamente pudessem vocês se despertarem para isto! O podem captar? A palavra mesmo identificou quem ele era e disse: quem me pode convencer de pecado? Em outras palavras, quem pode me mostrar que minha vida e minhas obras não enquadram perfeitamente com o que deveria fazer o Messias? Aí você diz para o mundo assim, ó: quem pode me dizer que a minha vida não enquadra perfeitamente com o que a Bíblia diz que um cristão seria? Ah, então você tem confiança como Jesus tinha. Ninguém podia dizer nada, porque ele era. Ninguém podia dizer nada. Ninguém podia apontar o dedo e dizer: ah, olha o que você anda fazendo por aí. Olha as suas atitudes por aí. Olha o seu comportamento por aí. Ninguém podia dizer isso para Jesus. Olha os negócios que você faz. Ah, não. Até o imposto. Quando apertaram com Pedro lá sobre imposto, Jesus providenciou uma moeda na boca de um peixe lá e disse: vai lá e paga o seu e paga o meu também. Ninguém podia dizer nada porque ele era. Então ele tinha fé para crer. E o que dizia, sucedia. Oh, coisa boa! É uma fé sem impedimento. Mas quando você tenta crer e os pecados atravessam no meio, e as coisas erradas atravessam no meio, veja, então dei o meia volta e disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Um pouquinho e o mundo não me verá mais. Porém vós me vereis, porque eu estarei em vós até o fim do mundo. Não penseis no que haveis de dizer, porque não sereis vós falando, mas o Pai que mora dentro. Será Ele quem fala. Não sou eu, mas o Pai que mora em mim, é Ele quem faz as obras. Veem o que digo? Agora, a identificação escriturística de um cristão é isto. Identificação escriturística do cristão. Segundo as palavras de Jesus Cristo: estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, como vai você chamar-se um crente, povo de Deus, e negar estas palavras? E ainda mais, como pode você chamar-se um crente e negar qualquer partezinha desta palavra? Qualquer partezinha, qualquer pedacinho. Não se pode fazer.
Nisso mostra que não é um crente e por isso os sinais não lhe podem seguir, porque você aceita somente o que lhe convém crer e deixa o demais porque não lhe convém crer. Porém, você tem que tomar a coisa completa e crer nela. Sempre. Não fazer como Asa. No momento eu creio no Senhor, no outro eu confio em outro ajuda, em outro socorro. Em outro eu confio em mim mesmo, nos meus próprios atos, na minha própria força, na minha própria sabedoria, minha própria inteligência. E quando você verdadeiramente crê, não de uma maneira manufaturada, então estes sinais seguirão aos que crerem. Oh, irmão, pode você comparar ao cristão de hoje com aqueles cristãos da antiguidade? Como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito, movidos pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo, como pregamos há pouco, prisioneiros da palavra e da vontade de Deus. Não podiam nem se mover enquanto Deus não se movia. Não lhes agrada ver uma igreja como essa? O profeta diz que um pequeno sinal era tudo para os discípulos. Um pequeno sinal. Mas nós vivemos numa era tão complicada, tão agitada, que fica difícil ver os pequenos sinais, perceber os pequenos sinais. Mas é preciso ser sensível o suficiente e volta e meia você vem parar no Espírito Santo. É preciso estar tão cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é sensível ao toque da palavra. Veja, e eles não podiam nem mesmo se mover enquanto Deus não se movia. Não lhes agrada ver uma igreja como essa? Nada. A não ser que fosse a pura vontade do Pai. Assim vai suceder. Tem que vir. Amém. Isso é profecia e nós damos graças a Deus porque as profecias se cumprem. Palavras de profeta se cumprem. É isso que o profeta está dizendo. E assim vai suceder. Tem que vir. Haverá uma igreja desta forma. Nos últimos dias, haverá uma igreja que será sensível ao Espírito Santo, que um pequeno toque fará a diferença, que um pequeno sinal dirigirá os verdadeiros cristãos para a direita, para a esquerda, vai, segue, para, faça, não faça. Assim vai suceder, tem que vir, e eu creio que já está em marcha, diz o profeta. A palavra identificou a ele pelo que era, e agora a mesma palavra nos identifica. Ele disse: se alguém me ama, guardará meus mandamentos. E se alguém diz que me ama e não guarda meus mandamentos, todos os mandamentos, entre parênteses, o profeta colocou, todos os mandamentos. O tal é um mentiroso e a verdade não está nele. Você diz, eu não creio naquilo. Bem, isso nos mostra que você é incrédulo. Isso é tudo. Se a Bíblia o diz, isso significa que é correto. Ali fica acertado tudo. A Bíblia falou, a água parou. A Bíblia falou, a água parou.
O que a Bíblia diz, isso é verdade. O que a Bíblia diz, isso é verdade. Não importa o que seja. Não importa qual seja o assunto. Não importa. A Bíblia diz, é verdade. Agora notem bem as palavras de Jesus em São João 15, verso 7. Se estiverdes em mim, pronome pessoal, ou seja, ter fé nele, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Agora, ele sabia quem era e por isso podia ter fé. Ele sabia quem era. Nós temos falado disso aqui em outras ocasiões. Saber quem é. Ele sabia quem era. E por isso podia ter fé. Fé no que você é. Fé no que fazes. Oh, mas é tão bom quando você sabe o que você é. Quando você sabe onde você está firmado. Quando você sabe que você está certo. Seja lá qual for o assunto, você está na sua posição, do dever, você está de acordo com as regras a ser seguidas, com as normas, tudo. Digamos lá no seu trabalho, você está lá posicionado, na sua postura, e alguém quer entender que as coisas é diferente, e chega e se altera, e fica bravo, e tudo mais. Mas você sabe que você está no lugar certo, fazendo o que é certo, e que está tudo certo. Aí o outro ameaça e fala, e eu quero falar com seu chefe, e eu quero não sei o que tem, e eu vou caçar meus direitos, Vai, meu amigo, eu sei onde é que eu estou. É tão bom, é gostoso, dá vontade até de sorrir. Quando você sabe. Mas quando você não sabe do que você está falando, ou o que você está fazendo, é melhor sair de lado, né? E deixar passar. Como certa vez o porteiro do hospital queria me barrar na portaria, quando o Gabriel estava internado. Que não podia entrar, porque só no horário de visita, que não sei o que tem, papapá. Eu já sei como é que é, eu já tinha ido preparado. Aí eu citei lá até a lei, o artigo tudinho, que vem lá na carteirinha da criança. Seu amigo, a lei do nosso país diz lá no artigo tal, eu tinha decorado só para isso. Acho que ele ficou pensando, esse caboclo é o tal, hein? Mas eu só sabia aquilo que eu tinha decorado. Parágrafo tal lá do artigo tal, a lei me diz que pai não é visitante. Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser e ficar o tempo que eu quiser aí dentro. Dá licença? Ele só saiu da porta assim. Fazer o quê? Às vezes eu citei até errado, mas eu tenho certeza que ele não sabia. Então o mais certo era ele dar licença mesmo e deixar eu entrar, né? Mas quando você sabe, você está certo. Onde é que eu parei agora? 49? Já estou lá no 53? Não.
55 agora. A Bíblia, o que a Bíblia diz, isso é verdade. Agora notem bem as palavras de Jesus em João 15:7. Se estiverdes em mim, pronome pessoal. Ou seja, ter fé nele, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Agora ele sabia quem era e por isso podia ter fé. A fé podia operar quando ele sabia o que era. Logo, se estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, então conhecereis quem sois. Quem não tem a palavra de Jesus não sabe quem é. Está tão perdido que não sabe nem quem é. Então conhecereis quem sois. Pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Não seria maravilhoso o seguinte? Que toda pessoa vindo por esta fila de oração nesta noite dissesse: eu sou cristão e não sinto nenhuma condenação. Sei que meu coração não me condena e algo está me dizendo que nesta noite cessará meu sofrimento. Venha você assim, e então sairá com algo grande. Não importa quanta emoção tenha, nem quantas outras coisas, nada servirá até que a fé perfeita se haja manifestado e haja sido identificada em você como a substância. E quando isto estiver presente, então nada o moverá. Se você tiver câncer e o médico dissesse que você haveria de morrer antes do amanhecer do dia de amanhã, porque tudo estaria muito mal, o coração, a respiração está quase a zero, o câncer o tem comido, o sangue está todo contaminado com câncer, etc. Porém, algo lhe vem com a substância desta fé genuína, a fé perfeita, e esta substância toma âncora em você. Então você poderia rir na presença do médico. Seria como Elias ali no Monte Carmelo, quando chegou ante aqueles idólatras e disse: por que não gritam um pouco mais forte? Talvez seu Deus esteja ocupado com algo. Ele sabia o que tinha que fazer, porque Deus já lhe havia dito tudo o que sucederia. Disse o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Eles disseram: muito bem, aceitamos o desafio. Só que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E começaram a pôr água sobre os altares, eles feriram seus próprios corpos. Tinham tudo preparado e clamavam a Deus, ao seu Deus: Baal, Baal, responde-nos. E ali pelo outro lado estava Elias, tranquilo, como sempre. Ele disse: gritem mais forte, talvez ande num dia de campo, por ali pescando, parece que está fora. E assim estava criticando deles, porque ele sabia o que sucederia. E veja bem, quando teve tudo em ordem, saiu e disse simplesmente, olha a oração de Elias. Saiu e disse simplesmente: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Não chamou Jacó. Mas olha só esses pequenos detalhes. A fé faz isso. O Espírito Santo dirige da forma certinha. Ele não disse Deus de Jacó. Não. O qual significa um tipo malvado, mas o chamou Israel. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Príncipe com Deus. Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e daquele príncipe Jacó,
seja hoje manifesto que eu sou teu servo e que tenho feito tudo isto não por desejo próprio, porque isto não foi ideia minha, porém foi completamente por um mandato teu que fiz isto. Tu me disseste que devia fazer e me mostraste que tudo isto seria assim. Agora tenho posto a água sobre o altar e tenho feito todas as coisas segundo o teu mandato. Seja agora notório. E ao dizer isto, o fogo caiu do céu. Ele estava confiado em que cairia, porque tinha substância. Por quê? Porque assim dizia a palavra. Tinha sido revelado a ele que daquela forma sucederia. Agora esta Bíblia é a palavra do mesmo Deus. E quando você pode receber a substância, a fé perfeita e crer que esta promessa que Deus fez é sua, amém. Você poderia me perguntar, irmão Brana, como se sente você ao estar de pé diante de pessoas com diferentes idiomas, etc. Você sente medo? Não, Senhor. Ele me disse, jamais tenho tido temor, porque ele me disse e eu creio que é verdade. Se ele me dissesse nesta noite que fosse amanhã o jazigo nacional para ressuscitar a George Washington, eu convidaria o mundo inteiro para que viesse ver o que aconteceria. Eu diria, tragam a todos os críticos que lhes for possível e os coloquem aqui perto para que vejam a glória de Deus. Assentem aqui perto e esperem um pouquinho. Ele estará aqui presente, tão logo quanto eu chame, tão logo quanto eu chame. Tal como sucedeu ali na Finlândia, quando encontramos aquele menino enrolado na estrada, o qual tinha mais de meia hora que havia morrido, estava destroçado e pondo sangue pelos olhos, nariz e ouvidos, tinha as pernas machucadas, as meias estavam rasgadas e os pés nus, porque os sapatos tinham desaparecido. Olhei para ele e pensei, este deve ser aquele menino. Então disse ao irmão Mori, vamos ver na folha traseira da Bíblia. Também estava conosco o irmão Lindsay, e nós três olhamos na Bíblia onde estava escrito o seguinte, e chegará a suceder, assim diz o Senhor, será uma terra onde crescem muitas árvores sempre verdes, haverá pedras que serão unidas, haverá então um menino com cabelo curto e um calçãozinho que se abotoa na parte dianteira em cima, terá as meias muito altas e terá os olhos cor de café, porém estarão voltados para trás. Ele terá morrido em um acidente automobilístico, porém tu porás as tuas mãos sobre ele e voltará à vida. Assim estava escrito, e ali estava atirado o menino, esperando a palavra. Amém. Disse, se este menino não ressuscitar nos próximos 2 minutos, então eu serei um falso profeta. Podem me expulsar da Finlândia. Porém, se ressuscitar, então todos devem se prostrar e arrependerem. Disse, morte, não podes reter. Chamei seu espírito segundo a palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele se pôs de pé. Correto. É que a fé se ancorou. Deus o disse e ali estava. Agora, isso é Deus falando no tempo presente por visões. Porém, se a visão fosse contrária a esta Bíblia, então a visão estaria errada. Isto é mais que a visão. Se alguma visão é contrária à palavra de Deus, deixe-a, porque não é de Deus. Deus não contradiz sua própria palavra. Então, se a palavra lhe diz algo, você pode ter a plena confiança que sucederá. Não há nada impossível. Prestar atenção nisto? A visão é menor do que a palavra. Escuta, mas
Deus tem que nos dar algo menor para nos ajudar a crer? Não poderíamos crer na palavra que é o maior? Porque Deus tem que dar dons que são menores do que a palavra para nós edificarmos nossa fé, para nós crermos. Deus tem que enviar dons, sonhos, visões, manifestações que são menores do que a palavra. O profeta diz aqui, veja, isto é mais que a visão. A Bíblia é mais que a visão, é maior do que a visão. Sabe por que é que Deus tem que nos dar coisas menores para nos ajudar a crer? É porque nós somos pequenos demais, nós estamos tão baixo, o nosso nível está tão baixo, que não podemos crer no maior. Deus tem que nos dar coisas menores para nós crermos. Veja, se algo é contrário à palavra, deixe-a, porque não é de Deus. Deus não contradiz sua palavra. Então, se esta palavra lhe diz algo, você pode ter a plena confiança que sucederá. Não há nada impossível, sim, diz, porão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, se a fé perfeita se agarra a isto, então você passará pela fila de oração e quando sair daqui estará saltando e gritando, já está tudo resolvido, tudo ficará bem. Deus nos ajuda a confiar dessa forma, né? Sair daqui assim, seja o que for, está tudo resolvido, tudo ficará bem. Se você tivesse um peso sobre o seu coração, e quando orasse por isso você cresce que iria receber a resposta, então sucederia. Tem um peso no coração aí, precisando de uma resposta? Você cresce que iria receber a resposta, então sucederia. Seria exatamente dessa maneira. Foi assim que sucedeu com a mulher que tinha o fluxo de sangue. Jesus Cristo teve fé perfeita, e assim foi, porque ele foi a palavra, e você chega a ser a palavra à medida que recebe a palavra. Que recebe, não que ouve, porque ouvir e receber são duas coisas diferentes. Mas à medida que você recebe, que você aceita de coração, se estiveres em mim e minhas palavras, esta palavra, estiverem em vós, pedireis tudo o que disserdes e vos será feito. Tudo o que quiserdes e vos será feito. O que é que você precisa nesta noite? Também diz, qualquer que disser a este monte, lança-te ali, e não duvidar em seu coração, antes crer que o que diz será feito, então terá o que pediu. Tudo que orando pedirdes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Nem o tempo, nem o espaço, nem qualquer outra coisa mudará isto. Você sabe que será. Nem o tempo, nem o espaço, Paulo falou mais, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem isto, nem aquilo outro vai mudar. Como diz o hino, poderá me afastar desta luz. Veja, nem qualquer outra coisa mudará isto. Você sabe que será feito. Simplesmente tome a palavra de Deus. Confie em Deus como confiou Asa, inteiramente, como ele confiou lá na sua primeira fé, né? Na primeira parte de sua vida, não na segunda. Quando ele confiou inteiramente, irmão, um exército de 1 milhão contra 300 mil. E ele só disse, Senhor, nada é para te ajudar, quer ao grande, quer ao pequeno. Portanto, ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor. Vamos falar com Deus agora e dizer: ajuda-nos, Senhor. Feche seus olhos e fale com Deus o que você precisa, o que você está esperando receber. E a Bíblia diz: quando orardes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O que é que você precisa? É bênção material? É bênção física? É bênção espiritual? É vitória em Cristo? É vitória na vida cristã? É força espiritual? É libertação? Ou é uma fé mais perfeita? Ou é uma fé perfeita que está faltando? Uma confiança 100% em Deus e em nada mais. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Saia daqui nesta noite confiando que Deus te concederá o desejo do teu coração, porque a palavra assim diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Oh, Deus bendito, nós erguemos nossas vozes a Ti nesta noite, Pai, e diante da Tua palavra, que é a verdade, nós queremos agarrar nisto e sairmos daqui nesta noite crendo de que verdadeiramente o Senhor está conosco para cumprir as Tuas promessas. E que cada crente possa encontrar dentro da Bíblia aquilo que está escrito a seu respeito para este dia, para esta hora, encontrar as tuas ricas promessas e tomar posse de cada uma delas. Crendo, Pai, ajuda o teu povo que tem te buscado dia após dia, que tem vindo após a palavra do Senhor, que tem se afastado das coisas do mundo, que tem mudado suas vidas, seu modo de viver, por causa da Tua palavra, por causa do que lhes tem sido ensinado. Ó Pai, cada um se esforçando por aprender e por viver isto. Atende, pois, nesta noite, atende nesta hora e dá confiança a cada coração. Perdoe os pecados de cada um, Senhor. Se alguém sente que tem pecado que lhe impede de ser mais abençoado, que o Senhor perdoe. Ajuda a cada um a sair daqui nesta noite, confiando inteiramente no perdão dos pecados, pois a fé está baseada no perdão. Pai bendito, ajuda a cada um, em nome de Jesus Cristo. Acompanhe-nos ao sairmos daqui nesta noite e ser conosco, Pai, enquanto prosseguimos na jornada da fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoando a todos. Até terça-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui.